Gosto. Bom, senhoras, tudo bem? A Tudo nossa primeira ótimo. pergunta é uma pergunta muito leve. Eu queria saber das três, então vocês sempre vão responder as mesmas perguntas. Qual é a importância de ter um fórum voltado para a mulher negra, de ter um coletivo de mulheres pretas que discutem a pauta racial associada à empregabilidade, a cargos de liderança e a visibilidade dessa potência preta que a gente tem no Brasil? Rachel, eu queria que você começasse. Olá, boa tarde. É, Podemos fazer de novo? Porque não pode falar boa Pode, tarde, né? pode seguir, a gente vai editar. Olá, tudo bem? Bom, qual a importância de estar num fórum para mulheres negras? Eu, como uma mulher negra, eu preciso estar aqui empoderando, trazendo segurança para as minhas, dizendo para elas que cada uma define o teu lugar de fala, dizendo para nós, né? Porque muitas vezes eu preciso ficar na frente do meu espelho e falar assim: sim, este lugar é para mim também, essa oportunidade eu vou agarrar, vou fazer o meu melhor. Então, eu me preparei, eu fiz por onde e eu vou continuar essa escalada. Então, para estas mulheres pretas que estão aqui neste fórum, vocês estão aqui porque vocês estão definindo o teu lugar de fala. Continue. Luana, Bom, é um fórum de mulheres pretas falando sobre temas como liderança, investimentos, carreira, e protagonizado, né, por mulheres negras é extremamente importante. Hoje a gente tem um gap gigantesco em renda, investimentos, em políticas direcionadas para enfrentar esses gaps. Então, o papel da mulher negra nessas discussões é um papel protagonista, e o papel que a gente tem como líderes, né, em tudo isso, nas organizações onde a gente atua, é um papel de extrema responsabilidade, né? Porque ser uma mulher negra, executiva ou líder em qualquer setor de atuação carrega um peso e uma responsabilidade muito grande, né? As nossas palavras, o que a gente fala, a ênfase que a gente dá nas nossas palavras, nos nossos conselhos para outras mulheres negras é extremamente impactante, né, na vida delas e das famílias. Então, a gente assumindo também esse papel e encarando isso como uma grande responsabilidade, nos faz compreender que a gente precisa expandir também o leque de discussões, né? Precisa incluir outros atores, precisa incluir outros líderes não negros nessa discussão, para que a gente também possa influenciar cada vez mais o status quo. Então, é importante porque é protagonizado por nós, mulheres negras, é importante porque as mulheres negras representam mais de um quarto da população brasileira, e é importante porque elas também enfrentam os maiores gaps econômicos. Então, bom, é isso que a gente precisa fazer, e se a gente quiser desenvolver o nosso país e acelerar o progresso econômico do nosso país, é aí, é nas mulheres negras que a gente precisa investir. obrigado, Luana. Bel, ficou mais fácil para você. Eu não sei se. Bom, minha gente, como vão? Eu não sei exatamente se ficou mais fácil para mim, porque as minhas irmãs responderam com tanta maestria, mas o que eu posso dizer é que eu tive a real consciência de que eu mantive basicamente aí por 20 anos quase uma liderança dentro do meu segmento, que é artes e comunicação, sem saber que era líder. Liderança porque eu era a menina preta dentro de um horário nobre,
onde não se via numa personagem, né, vamos colocar assim, que não era nem empregada doméstica e não era subjugada. Então, ter consciência depois de muito tempo é um pouco cruel, mas que bom que tomei consciência disso, muito por conta das redes sociais também, né? Essa ferramenta que consegue conectar a gente até o outro lado do mundo e a gente ter a real noção do que está acontecendo. Então, eu digo que fazer parte de um fórum como esse é uma baita de uma oportunidade de continuar ecoando e trazendo também cada vez mais autoestima para as nossas irmãs, porque tem muitas mulheres pretas que não se acham capazes. Então, ter um fórum como esse e poder fazer com que ele cresça cada vez mais e ecoe cada vez mais é de suma importância para que a gente possa colocar a mulher negra onde ela realmente deva estar. Obrigado, Bel. Eu vou pegar um gancho dessa sua resposta e vou lembrar que vocês são três grandes referências brasileiras, né? Cada uma na sua frente. Em alguns momentos vocês se cruzam, né? Então eu queria saber de vocês como é estar nesse lugar de espelhamento, de referência, de inspiração para outras mulheres pretas e não pretas, por que não? Né? A gente tem que ter essa consciência do tamanho que vocês tomaram e que para a gente é muito importante, mas como é que vocês se olham nesse lugar? Bel, você poderia já emendar e depois eu queria ver a Luana antes da Rachel, que eu acho que vai trazer para a gente um fechamento bem importante desse assunto. Hoje, vou dizer bem fresco, assim, hoje eu ando nas ruas, estou nos lugares, nos eventos, né? Depois de um certo hiato, por conta de várias questões que muita gente já sabe, mas e ouvir vários relatos das próprias irmãs, das próprias mulheres negras, dizendo o quanto eu sou e fui referência, o quanto eu modifiquei a vida, o quanto a minha fala fez com que a escolha dela é, 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 fosse fosse que ela conseguisse seguir a própria escolha, que ela teve coragem de seguir, que ela teve coragem de falar, que ela teve coragem de sonhar, que ela, enfim, qualquer uma dessas falas que eu escuto hoje me deixa assim, ao mesmo tempo honrada, mas ao mesmo tempo com uma baita de uma responsabilidade, que nem Luana falou, do quanto o que eu fizer e o quanto eu falar é de suma importância para inúmeras mulheres que eu não conheço, que eu não vejo. Mas também me traz um lugar assim de alegria e de satisfação de poder ter um propósito nessa vida. Eu levo isso como um propósito, né? Hoje, tendo um pouquinho mais de letramento, estudando um pouquinho mais nossa história, estudando mais a trajetória das mulheres negras, eu vejo o quanto a gente é realmente um farol na vida de outras, o quanto a gente foi massacrada e o quanto a gente precisa se ver em lugares de destaques, em lugares de liderança, em qualquer área, e sermos muito bem remuneradas. Luana Ozemela. Bom, ser a gente começa olhando o nosso passado, né? Eu cresci num ambiente, numa cidade, num estado, onde realmente eu não tinha nenhuma mulher negra executiva, né? O máximo era talvez nem diretoras de escola eu tinha como referência mulheres negras. Então, começa por aí, né? Começa onde as referências que tu tem de liderança são as tias, as mães, as avós, né? E essas referências, né, que a gente tem familiares são aquelas que nos catapultam, né? E dizem que sim, tu é capaz, sim, vai, né? Mete a cara, e nos dá essa coragem da gente, né, protagonizar e ter, digamos, a ousadia, né, de entrar em lugares, de
de querer entrar primeiro, né? De querer entrar, de trabalhar duro para entrar, de estudar muito para entrar, de sobre se desempenhar, né? Sobre desempenhar, né? Para poder acessar espaços que até então estavam realmente com as portas não eram nem fechadas, né? Era dezenas de cadeados fechados, né, para nós. Então, quando a gente chega e abre, né, e abre essas portas e entra nesses lugares e senta na mesa de conselhos e começa, né, a acessar esse espaço, automaticamente, né, nós, mulheres negras, viramos modelos, exemplos a serem seguidos. E eu me pego realmente com muito receio até, né? Porque eu fico pensando, eu, modelo a ser seguido, né? Então, mas porque justamente é uma responsabilidade tremenda, né? Mas ao mesmo tempo, a gente está nessa posição para contar para essas mulheres que nós não somos mulheres maravilha. Elas também têm total capacidade de acessar esses espaços e devem estar nesses espaços. E o fato da gente ainda ser muito poucas, né, menos de 5% nesses espaços, é, é, eu digo sempre, é sim a nossa responsabilidade de abrir as portas para outras mulheres negras, né? Eu acredito muito nisso, de botar uma palavra num CEO branco e dizer, tu precisa trazer mais mulheres líderes negras, né? De plantar semente, mesmo que aquela semente ali naquele exato momento não cresça, né? Não prospere, eu acredito muito que com o tempo prospera. Então, estar nesse lugar de liderança como mulher negra me dá muita alegria, um senso de responsabilidade tremendo e muito compromisso também em trazer outras para que a gente realmente consiga criar um funil, né? Um funil de crescimento exponencial da participação da mulher negra nesses espaços até então que não foram ocupados por nós. Obrigado, Lu. Rachel, eu acho que você é talvez a grande precursora quando a gente fala de altíssima liderança em mercado corporativo. E eu sempre que falam da Rachel me associam de imediato a Conselho, que é um espaço super, mega, hiper restrito para as mulheres e, sobretudo, para as mulheres negras. Então, eu queria que essa tua abordagem agora viesse com esse olhar de como é ser essa grande referência, não só para mulheres negras, mas para mulheres também. Eu acho que para todo o povo preto, até para os homens pretos, você se transformou num grande marco para a gente, né? Depois que você passou e está, para a gente é possível olhar e dizer, nós conseguimos, a gente vai poder estar lá. Então me fala um pouquinho dessa experiência. Mas, Gibson, se você me permitir, antes eu vou falar da minha mãe. Tá bom. Ela que me fez ser capaz. Então, Deixa eu ela só te era pedir um minha. favor. Vamos começar porque senão eu te atrapalhei, eu cortei e aí vai aparecer eu te interrompendo. Volta lá, fala da tua mãe. Então, antes eu vou falar da super mulher que era a minha mãe, a Dona Pretinha. Então, ela era super capaz. Para mim, na época, eu lembro, eu via a minha mãe quando eu ajudava ela nas faxinas que ela fazia, aqui para Pinheiros, para Santa Amaro, nos Jardins. Cara, eu via ela como a minha, eu via e ainda vejo, né, a minha super heroína. Mesmo nem sabia o que que era corporativismo, nem ela sabia o que era corporativismo, mas, cara, ela era tão. Ela, ela, ela inundava o meu ecossistema, sabe? De sonho, de, de ser uma mulher autossuficiente, de ser uma mulher inclusiva daquilo que ela definia como seu lugar de fala, de ser uma mulher referência. Era referência para mim, porque, olha, ela tinha 7 mais 2 primos. Nós queríamos brinquedo no Dia das Crianças. Cara, ela ralava, nós ralávamos, juntava todos juntávamos lá o dinheiro e dava para comprar lá, cada um comprava o presente que, né, que era possível naquele momento. Então, ela era minha super mulher.
Aí, naquele momento, ela era minha referência. Como executiva, ela era minha mentora. Não existia mentoria, não existia esse negócio de coach, nada disso. Minha mãe, ela tinha até o 3º ano primário, mas era minha mãe. Quando estava ruim lá na Tiffany, na Pandora, na Lacoste, em tudo quanto é lugar, eu voltava lá para minha mãe e falava assim: ô, dona Pretinha, aconteceu isso, isso e isso, cara, eu não estou sabendo resolver direito, não. Era aquela super mulher lá que me ajudava a resolver. Então, assim, eu vou repetir. Ela que falava para mim: filha, qual é o lugar que você definiu estar? Como é que é? Sabe, se coloca, se posiciona, tenha sempre humildade, sabe? Ela falava pouco, mas o pouco que aquela super mulher falava para mim era suficiente para eu poder sair, sabe, de uma forma mais tranquila, mais serena e colocar as coisas no seu devido lugar. E hoje, quando eu estou no conselho, eu estou em alguns conselhos, né? Eu estou em 4 conselhos. Eu sou a minoria em questão de gênero, eu sou a minoria da minoria em questão de raça, mas eu nunca me deixo calar, nunca. Nunca saio de uma pauta sem falar que eu não dei o meu, o meu conselho estratégico. Em algumas delas, eu sou tipo, são 12 homens e a minha pessoa. Então, não se deixe calar, né? Não se deixe o teu número mínimo, sabe, te intimidar. É isso que eu posso garantir para vocês, irmãs. Isso que eu posso garantir para vocês, mulheres. Não é porque não tem mais como, né, a minha pessoa que eu vou me intimidar. Não, mas eu quero mais. Eu quero insistir para ter mais. Nesse que só tem a minha pessoa, só tinha a minha pessoa, eu fiquei tão feliz, eu soltei fogos quando eu consegui trazer a Jandaraci naquele momento X. Esse processo evolutivo é uma jornada. E essa jornada nós temos que celebrar cada conquista. Então, são muitos conselhos, e conselhos aonde os investidores eles têm pessoas de confiança. Como que nós estamos construindo essa jornada para nos tornar pessoas visíveis e de confiança? Como que você está construindo a sua estrada para chegar lá? Sabe? Para fazer com que a sua experiência ou que as suas ideias sejam ideias relevantes para a estratégia do negócio, para que transforme essa sociedade, para que no final do dia os direitos humanos e os direitos ambientais eles vão virar todos direitos humanos. É a grande umbrella dos direitos humanos. Porque tem o climático, tem o ambiental, tem a governança, tem o econômico, mas se tiver os direitos humanos aqui, está todo mundo dentro desse processo, porque é o respeito ao próximo. Quando eu olhar que eu não tenho aquela equidade, eu não estou vendo mulher, eu não estou vendo preto, então eu não tenho direitos humanos. Eu não estou vendo naquele conselho, então eu articular e ser aquela voz repetidas vezes falando o mesmo tema, nós hoje já temos uma mudança num percentual de mulheres executivas. É suficiente? Não é suficiente. Nós hoje já temos mais mulheres sentadas em cadeiras de liderança. Nós hoje temos uma resolução chamada Resolução 59, aonde obriga as empresas, deram 2 anos, colocar diversidade na liderança. Não é opcional. Nós temos que estar preparados para assumir essas vagas. Nós temos que estar preparados para quando esse timing cortou, porque a partir de janeiro de 2023, o relógio está rodando. Eu não estou dizendo algo que é subjetivo, da minha cabeça, inventado. Não! Deem uma olhada, estudem, vejam o que está acontecendo com a lei. A lei está dizendo que nós seremos necessários. Então, eu tenho que me preparar para ocupar esses espaços.
senão vai ter problema para as empresas. O corporativismo que vai ter problema. Eu tenho que ocupar essas vagas. E aí, mulheres, meninas, irmãs pretas, não vamos deixar. Eu não estou pedindo vaga para os meninos e nem estou querendo usurpar a vaga dos meninos. Eu só quero mais mulheres pretas também nessas vagas. É só isso. Então, aqui, eu estou convocando todas vocês. Se preparem, porque esse tempo está chegando. E aí, quando chegar, é vocês que eles vão ter que colocar nesse lugar de liderança. Tá É vendo isso. por que que ela tem que ficar no final, gente? Exatamente isso aí, minha gente. É isso aí, minha gente. Exato, Ah, Mas eu agora tô... já aqueceu os motores. Já as turbinas estão a mil aqui agora. Aham. Mas pegando novamente outro gancho, né? A gente está falando agora sobre liderança e foi muito bom a Rachel trazer sobre o aspecto da resolução. A gente tem visto que a legislação está mudando, né? Lentamente, mas ainda assim são avanços, são conquistas. E aí eu queria ouvir de Isabel, que não está necessariamente nesse espaço de mercado corporativo, como é que ela entende que o protocolo do pacto é um instrumento de provocação para essas organizações, para essas empresas, para essas corporações começarem a ter um olhar diferenciado sobre diversidade e também sobre sustentabilidade? A gente já recebeu diversas provas que as empresas que não investem em diversidade, elas têm um caminho muito curto, né? Elas não são, não vão se perpetuar do ponto de vista de longo prazo. Mas nem sempre a gente também faz uma reflexão sobre os aspectos da sociedade de uma forma geral, né? A gente fica bitolado naquele espaço da empresa, do mercado corporativo, e você está num outro mercado que não deixa de ser corporativo, não deixa de ser empresa, mas associa-se mais ao cultural e à comunicação. Então me fala um pouco sobre costurar o protocolo do pacto sobre o olhar de liderança da mulher preta. olha, não hoje, assim, né, dos tempos para cá, eu tenho feito, assim, umas avaliações do que eu tenho visto, que os meus olhos têm visto, né? É, assim como Luana e assim como Rachel, ainda hoje, quando se vê em determinados lugares, em cadeiras de liderança sozinhas, eu me vi durante muito tempo dentro do meu segmento dessa forma. Moda, arte, comunicação. E hoje eu vejo uma transformação em andamento. Eu hoje olho para a televisão, vejo várias marcas fazendo a sua comunicação e incluindo-nos, não só aquelas ditas dentro de um padrão aceitável, mas também dentro de toda a nossa cartela de cores. Vejo isso dentro dos shopping centers, dentro das propagandas de grandes marcas em shoppings de relevância, de alta relevância, né? de alto valor econômico. Eu vejo isso acontecer dentro da empresa que eu trabalho hoje e em diversos setores, em diversas cadeiras. Outro dia eu fui às lágrimas porque era uma coisa que eu não via acontecer. Homens e mulheres pretas passando para lá e para cá em diversos setores dentro de uma empresa. Então, isso tudo, claro que o que moveu, a Rachel pode me corrigir se eu estiver errada, a Luana também, mas eu acho que o que moveu para que isso acontecesse foi muito poder econômico. Eles entenderam, de verdade, que o povo preto é um povo que consome. Eles entenderam que somos um número relevante. Foi a partir daí, não adianta a gente dizer que foi por uma questão filosófica, social, política, não só, mas o poder econômico influenciou muito aí. O trabalho do pacto, nesse lugar, é um trabalho aonde vêm esses números estão ali, eles são palpáveis. A transformação é palpável. Né? E ninguém quer ficar de fora de ser uma empresa bonitinha e aceitável dentro de uma sociedade. Não quer. A empresa ela quer passar bem, ela quer passar de que ela é boa, de que ela é bacana, de que ela está cumprindo o protocolo. Então, quando vem o pacto e coloca esse trabalho aqui, ó, na folha, na palma da mão, esses são os seus números. Eu posso fazer uma projeção para você de tanto a tanto, de tanto e tanto tempo, você vai ter essa relevância. Mas quando entra lá na questão econômica. É onde muda, né? Luana, Mas posso fazer um ponto? Posso? Claro,
Gibson, ok? Posso fazer um ponto aqui? Claro, claro, Rachel. Então tá. Sem sombra de dúvidas, os investidores entenderam que o povo preto consome, mas não basta apenas consumir. Nós precisamos também estar com as canetas que decidem. Eu não quero estar apenas nas passarelas desfilando. Eu quero estar na audiência decidindo qual modelo eu vou levar para o meu país, qual estilo eu vou levar, qual é o design que vai acontecer. O decisor estratégico também precisa estar contemplado a diversidade. O decisor da liderança também precisa estar contemplado a diversidade. Ou seja, o que eu quero dizer, não basta só estar estampado nas capas de produto a diversidade. Tem que estar naquela sala que decide a estratégia. Tem que estar nos layers da pirâmide. Aí nós vamos começar a falar do consumidor e do decisor. Para agora, o investidor entendeu muito bem que o consumidor deseja ver a diversidade e se identificar com o produto. Mas eu preciso também ter essa reação enquanto consumidor quando eu entro nas lojas e não vejo os meus. Eu preciso ter essa reação e cobrar as marcas. Eu preciso ter essas reações e cobrar por mais marcas sustentáveis, inclusive. Cobrar por mais marcas que são oriundas das periferias, que automaticamente as periferias são constituídas de mais de 80% de empreendedoras pretas, e assim por diante, fomentar a economia. Então, é importante o consumidor entender que eu preciso ver os meus nos rótulos, mas isso é a ponta do iceberg. Só complementando, Bel. Obrigado, Rachel. Ótimo. Eu vou puxar a Luana, e aí essa provocação de vocês me trouxe um olhar o seguinte, Luana, você está numa frente que dialoga muito, né, com os consumidores. Mas eu queria te colocar no lugar de consumidora preta e dialogando um pouco com o que a Rachel falou, quando que nós, consumidores pretos, vamos começar a exigir que esses produtos sejam específicos para a gente, que sejam produzidos ou que sejam liderados por pessoas pretas, como a Rachel disse, né? Não basta apenas ser o consumidor, eu preciso ter conhecimento de que essa empresa é liderada por iguais a mim. Então, de que forma a gente, como consumidor, vai ter essa virada de chave? Porque eu acho que isso aqui no Brasil ainda é muito pouco, né? A gente vê alguns exemplos fora do país de dizer, eu só consumo de quem é par meu, eu só consumo de quem eu tenho certeza de que produz de forma correta, não tem mão de obra escrava, não tem mão de obra infantil, não tem maltratos de animal. Aqui no Brasil a gente ainda não tem essa preocupação. E quando você associa isso à raça, eu acho que é muito mais grave, porque nós somos a maioria da população. Se a gente se mobilizasse quanto população majoritária a priorizar consumir dessas lideranças pretas, eu acho que a gente ia ter uma grande revolução. Mas por que que isso ainda não aconteceu? Eu acho que o ponto aqui está totalmente vinculado a essa desigualdade econômica que a gente observa no Brasil, né? Que está marcada diretamente nas linhas raciais, né? Então, a pergunta que eu me faço todos os dias é como que a gente vai conseguir reverter esse quadro, porque as desigualdades raciais, sobretudo as de concentração de riqueza, estão piorando no Brasil, né? Elas vêm piorando, a gente está caminhando para ser um país, de acordo com o índice Gini, perfeitamente desigual. E isso é uma crise social que a desigualdade pode e vai produzir, né? Então, como que a gente faz no mundo corporativo e até considerando o próprio potencial de mudança, de transformação do próprio pacto, do protocolo, né? Como que as empresas podem começar
a efetivamente implementar políticas que são estruturantes, que são sustentadas ao longo do tempo, que não são simplesmente filantrópicas, né? Mas que realmente vão conseguir mudar a estrutura de como a empresa está organizada, né? E colocar cada vez mais mulheres negras desenhando essa estratégia, definindo os indicadores de performance, analisando justiça algorítmica da empresa, ou seja, olhando, né, para o balanço, definindo as regras do jogo, as metas estratégicas dos ciclos econômicos das empresas, ou seja, a gente vai precisar de mais mulheres negras que tenham um olhar diferenciado, né? Porque o que acontece? Não adianta a gente se rebater aqui, mas a população negra em geral tem uma ideologia mais redistributiva que o resto da população. Porque como a gente não teve privilégios, né, a gente, quando chega numa posição de liderança, a gente tende a querer redistribuir, tende a querer eliminar injustiças históricas, né? Então, quando a gente olha para o tema de consumo, a população negra realmente é um mercado gigantesco, né? As empresas não falam em população negra como a população negra a população que é alvo. Eles falam a classe C e D, né? A classe C e D é o meu público-alvo, né? Porque é onde a gente pode mais expandir mercado, onde a gente ainda não chegou, não sabe como chegar. É o que a gente fala muitas vezes do last mile. É difícil chegar na população negra. Muitas vezes a gente ouve isso no mundo corporativo, né? Então, as empresas já reconheceram que existe um potencial econômico gigantesco aí, né? Mas como que a gente faz, então, para que a gente consiga acumular riqueza, se tornar não só consumidores poderosos cada vez, né? Almejando bens de consumo, produtos de investimento, produtos de saúde, produtos de seguros e financeiros, etc., cada vez melhor para nós e para nossas famílias, mas a gente também determine as regras do jogo dentro das empresas relacionadas aos fornecedores. Hoje eu acredito que uma das políticas mais eficazes e talvez mais rápidas de redução das desigualdades é a política de fornecedores, né? Em quem a gente define, em quem a gente aposta realizar os nossos contratos, né? Lá nos Estados Unidos, essa investidora Melody Hobbs se deu conta disso, criou um fundo Project Black, né? E esse fundo Project Black, ela disse, olha, o meu foco agora não é mais investir em fornecedores negros, é comprar empresas de pessoas brancas que já fornecem para as grandes empresas e colocar gente preta como CEO nessas empresas que hoje são de pessoas brancas. É vender parte dessas empresas para pessoas negras e fazer uma política, a gente poderia chamar de uma pretização, uma política de pretização das empresas, né, que já fornecem para outras grandes empresas, e assim acelerar o processo de progresso econômico, de desenvolvimento econômico da população negra. Então, tem a via educacional, que é a via mais lógica, mais histórica, né, que a gente vem investindo através das políticas públicas, as políticas de ações afirmativas, e tem caminhado super bem, mas se a gente quiser acelerar exponencialmente o desenvolvimento econômico para realmente eliminar o gap e as desigualdades que existem hoje, a gente vai ter que fazer outras ações muito mais ambiciosas, né, de aceleração do progresso econômico. Então, começa por aí. Não é só a população negra como consumidora, é a população negra provendo os serviços como empresas de consultoria, como fornecedores de contratos cada vez maiores, né? E assim a gente poder realmente ter políticas que são redistributivas, políticas que geram
o impacto econômico que a gente quer na população negra. Legal. E aí, pegando também nesse gancho, vocês três tiveram bastante tempo de experiência no exterior, né? Você na Ásia, a Isabel na Europa, a Rachel nos Estados Unidos. E eu queria fazer um contraponto agora. O pacto se consolida não só como esse termômetro para as empresas, né, com essa possibilidade de diagnóstico com o índice, mas também como um centro de estudos e pesquisas, e o último foi a criação do índice Mulheres Negras, né, que serve para nortear as empresas sobre esse gap, sobre essa distância. Do olhar de vocês, dessa vivência fora do país, nós ainda estamos muito distantes dessas outras potências, ou de fato é um problema universal o que a gente vivencia hoje da distância das mulheres e das mulheres pretas nessas posições de liderança? Eu tenho que corrigir uma coisa. Na verdade, eu nunca trabalhei fora do país. Eu trabalhei para exportação, ou seja, as coisas que eu fazia eram para fora do país, mas Ah, viver legal. fora, morar, trabalhar fora, é uma mentira. Eu não sei de onde que tiraram isso, gente. Rachel, Isso olha a falaram. sinceridade da moça, Rachel. Esse sincericídio é bacana. Mas eu posso falar um pouquinho? Eu vou falar um pouco dessa minha experiência que eu estou tendo de olhar, né? Eu, É. eu vou falar, Luana, e você vai me perdoar e me desculpar. Eu tenho estado muito nos Estados Unidos e, assim, cara, eu ando muito nos guetos. Muito, 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 porque você sabe que eu sou namoradeira, né? Então é isso. Ponto. E olha, meu Deus do céu, a negritude tá muito pobre. Tá Tá. muito pobre. Tá muito pobre. Ela é predominância absoluta nos guetos dos Estados Unidos. Quando eu falo dos Estados Unidos, eu estou falando de Atlanta, eu estou falando de New York, eu estou falando de São Francisco, eu estou falando de Texas, eu estou falando de alguns lugares que são importantes para a economia. E, para mim, eles são 13%, então, sim. Lá nos Estados Unidos tem blacks so rich, mas tem uma parte considerável por muito, muito pobre, galera. Então, é isso. Então, eu acho que eles não mostram tanto, e eles não querem mostrar, eles não fazem isso. E aí aconteceu até uma situação muito interessante, que eles separam, né? Tipo assim, uma preta como eu, que não sou light brown, né? Eu tenho uma outra pegada lá. Nós, mulheres pretas retintas, meninas, nós temos uma outra, como aqui no Brasil, sabe? Se você olhar quem são as mulheres solteiras, mães solteiras, nas periferias, quanto mais preto retinta, mais essa mulher ela fica deixada à margem da sociedade. Essa é a nossa realidade. Então, quando eu olho essa internacionalização e quando eu olho essa questão da mulher e do internacional, não é fácil para a mulher preta retinta. Ainda existe no corporativismo essa preferência para o light brown. É fato isso, tá bom? Essa coisa parda. Nós temos que trabalhar para quebrar esses silos, para quebrar essas barreiras que foram construídas, lidando com a realidade, lidando com essas verdades duras que machucaram a nossa carne, machucaram a nossa cabeça,
machucaram o nosso coração. Mas eu vou repetir, de forma global, existe um processo sem volta, que nós representamos uma grande parte da população e aonde eles precisam de nós. Então, nós temos que ser outliers do processo, para que a nossa cor, para que o nosso sexo não faça diferença na hora de pegar a oportunidade e o meu talento prevalecer. É só dessa forma. Foi dessa forma, Gibson. Foi por isso que eu fui, sim, para os Estados Unidos que eu morei, nos Estados Unidos que eu morei, no Canadá e assim por diante. E aí eu tenho esse tocante para as mulheres pretas, óbvio, mas eu olho com carinho para as mulheres pretas retintas como eu, porque, sim, quanto eu não estou falando, eu estou falando de dados estatísticos. Olhem os dados estatísticos e você vai ver quem são as mulheres que estão na base da pirâmide. São essas mulheres. Então, já que eu vou ter um olhar e um olhar focal, eu tenho que olhar de uma forma realista. O que eu estou fazendo para essas mulheres que estão na base da pirâmide? Não significa que elas são menos talentosas, não. Pelo contrário, são aguerridas, são ferozes, querem mudar o contexto daqui, dos Estados Unidos, do Canadá, qualquer outro lugar, que eu estou falando das Américas. A Luana vai falar da Europa e a Abel vai falar da Ásia. Mas o que eu estou dizendo para vocês, essas mulheres, eles nos chamam de mulheres brabas. Quanto mais braba, mais a vida forjou no fogo. É isso aí. É mais ou menos por aí. Então, sim, existe uma diferenciação aí no processo, mas foi um processo que a história fez de forma propositiva. Não vamos falar que aconteceu, não aconteceu. Foi de forma propositiva. Mas vamos fazer essa diferença, tirar essa diferença agora. Vamos quebrar esses muros agora. É possível. É isso que eu posso garantir para vocês. Eu não estou dizendo de uma história que está lá longe, não. Eu estou dizendo da minha história para vocês. Gente, eu só acho que no final das contas essa gravação vai se transformar numa grande aula, né? Porque não tem condições de não. Eu já estou começando a romper, tipo, aqui calado, pensando, nada de células. A gente faz células, depois eu vou mandar editar um vídeo bem legal e a gente deixar isso como um grande aulão. Mas eu não vou perder o final. E a gente está se encaminhando para o final, que eu não quero também atrasar a vida de todas vocês. Mas, Luana, faz uma pincelada rápida sobre esse olhar sobre a Ásia. E Bel, mesmo sem essa vivência na Europa, eu tenho uma outra pergunta para você, mas deixa a Luana trazer essa pincelada. Eu concordo contigo, Rachel. Acho que os Estados Unidos não é uma referência perfeita, um modelo a ser perseguido para a nossa realidade. Uma coisa, sim, interessante e positiva que eles têm é que, apesar de ser 13% da população, a população negra lá, hoje eles têm 8 CEOs negros na Fortune 500, ou seja, nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Uhum. Quantos CEOs negros a gente tem nas 500 maiores empresas do Brasil? Então, eu vejo, mas obviamente, Tinha dois, hoje tem um, só tem o Maurício, né? Tinha dois, que era o Billy e o Maurício. e Hoje tem. somos 56% da população. Uhum. Então, é essa disparidade. Só que mesmo os Estados Unidos tendo, né, digamos, não é nem representativo dos 13%, mas é, assim, infinitamente maior do que a gente tem no Brasil, relativa à população negra brasileira, é muito volátil ainda, né? Antes da pandemia, não tinha nem 2. Aí, depois da pandemia, ficou 4. Depois caiu para 2. Depois foi para 8. Ano que vem, eu não sei se a gente vai ter 8. Então, essa é a vulnerabilidade da também que enfrenta as carreiras dos executivos negros. A gente até diz na economia que tem uma teoria do glass cliff, que a gente entende o glass ceiling, né? É o teto de vidro
as paredes de cristal, mas tem também a montanha de vidro, que é os líderes negros ser colocados em posições de liderança, onde já se sabe de antemão que eles vão falhar, porque eram posições extremamente vulneráveis, ou passando por crises, né, reputacionais que colocariam esse líder, essa líder negro em uma posição de altíssima vulnerabilidade, né, e exposição. Então, mesmo os Estados Unidos, né, com essa representatividade um pouco maior que no Brasil, também tem os seus desafios. Mas duas coisas que eu aprendi vivendo fora do país, e nem é na Ásia a minha referência é aqui na Noruega e a minha referência é no continente africano, né? Sobretudo na Nigéria e sobretudo entre a comunidade, a etnia Ibo, né? Que é meu marido é uma pessoa Ibo, né? Aqui na Noruega, porque eu tô vendo em primeira mão como é um país igual, um país onde aqui a Noruega está entre os 5 países mais igualitários do mundo. E eu estou começando a observar quais foram as políticas públicas e as regulações que foram implementadas para que isso acontecesse. Não aconteceu do dia para a noite, mas foi um mindset, um compromisso público, né, assumido por várias gerações de enfrentar as desigualdades, que nem sempre a Noruega foi um país igual, decidiu se tornar igual, né? Então, ou seja, então a Noruega está me ensinando a ver que é possível enfrentar essas desigualdades, é possível mudar. A gente não precisa assumir que as desigualdades é dada, que não são corrigíveis, né? É possível ousar. E é também uma grande responsabilidade da política pública fazer isso, né? E assegurar intergeneracionalmente que essa política se mantenha, né? Reduzindo desigualdades. E, por outro lado, vivendo fora, eu também aprendi com a comunidade Ibo, da Nigéria, né? De que a nível, ou seja, eu falei a nível de políticas públicas, a nível individual, a nível das comunidades negras, né? O tipo de mindsets e compromissos também que eles assumiram num contexto onde o país é muito desigual, o país enfrenta desafios gigantescos de pobreza, de delapidação dos serviços públicos, de corrupção, de infraestrutura ruim, etc. E apesar de tudo isso, eles vivem num conceito, eles incorporaram um conceito de vida que é o conceito do aprendiz, né? Ou seja, eles apadrinham pessoas, eles identificam os talentos ao redor deles, apadrinham, treinam, passam todo o ofício, né? Então imagina tu, Rachel, nessa tua potência, né? E outras mulheres negras líderes potência, eles apadrinham, incubam essa pessoa, depois de 1 ano incubando essa pessoa, eles dão um investimento para essa pessoa começar o seu próprio negócio e acompanham essa pessoa por outro 1 ano, dando essa mentoria. E hoje tem um mercado em Lagos, onde existem 10 mil negócios que nasceram desse apadrinhamento. Então, hoje se chama Alabá, o mercado de Alabá. E esse mercado hoje é interpretado como o maior experimento de venture capital e incubação no mundo, né? E foi uma experiência que não teve apoio público, não teve apoio de investidor nenhum, foi tudo construído com o poder da comunidade, com o poder da cosmovisão africana, né? Da cosmovisão Ibo, num contexto de dificuldades, né? Então, é possível também fazer políticas públicas combinadas com comunidades negras fortes, com essa visão Ubuntu, né? Verdadeiramente Ubuntu, né?
e a gente precisa disso. E as corporações estão aí e elas precisam também assumir o papel delas nessa mudança e nessa transformação social. O pacto veio para acelerar isso, veio para dar uma ferramenta, veio para dar indicadores, né? Veio para escancarar, digamos assim, os problemas e, ao mesmo tempo que escancara, dar ferramentas para que as empresas possam atacar esses problemas e acelerar a transformação internamente. Obrigado, Lu. Bel, eu vou fechar esse ciclo da gente aqui antes de partir para a última pergunta das três. E a minha questão é: como é que você vê os avanços ou os desavanços na comunicação como um instrumento de combate ao racismo? A gente, durante muito tempo, teve pouquíssimas referências de comunicadores negros. Você vem da parte de artes, né? Então as novelas sempre nos retrataram como escravizados ou como empregados domésticos em posições eh, que nos colocavam nessa referência perpetuada e que não mudava. E partindo também para o olhar também de jornalismo, né? A gente teve durante muitos anos poucas referências pretas como grandes nomes no jornalismo. Como que a comunicação tem se comportado em relação a essa pauta? Eu percebo uma vontade de promover essa mudança. Por isso que eu falei uma outra pergunta, uma outra resposta, sobre esse meu olhar, de estar observando toda, todo esse colorido que a gente precisa ver, né, que o Brasil é. Eu percebo uma vontade, eu percebo que ainda faltam algumas diretrizes, percebo que às vezes eles tentam fazer de uma forma maquiada. A gente sabe, perdão, a gente percebe quando é uma mudança genuína, uma mudança de fato, e quando é uma mudança maquiada, né? A gente sabe que a mudança de fato é quando, como Rachel falou muito bem, é quando nós temos lá uma líder sentada decidindo e tomando as diretrizes. A gente vê isso em alguns setores, não em todos. Não em todos. Vejo outros colegas, outras jornalistas pretas aqui e acolá, mas de uma forma muito pequena ainda, muito tímida. A gente está engatinhando nesse lugar. Ainda estamos. Eles acham que vão enganar a gente, colocando um ou outro. A gente não quer mais isso. O Brasil, o mundo não quer mais isso. O nosso povo não quer mais isso. A gente não aceita mais. E hoje a gente tem uma ferramenta muito forte que é a internet. Eles não têm mais como maquiar e esconder nada. Então, eles realmente fazem o que precisa ser feito de uma forma contundente, ou eles vão ouvir muita coisa e vão ser sinalizados, vamos dizer assim, de uma forma bonitinha, para falar bem bonitinho, vão ser sinalizados, não, tá legal, a gente não quer assim, a gente quer de outra forma, então faça do jeito que tem que fazer. Legal, Bel, obrigado. Bom, vamos Sim. para a última provocação da noite. Vamos Última lá. provocação. É, Isabel como embaixadora da Associação Pacto, Rachel como embaixadora do Pacto das Pretas na sua primeira e grande versão, e Luana como a futura embaixadora dessa nova jornada aí de um ano. Como que vocês entendem do papel de vocês como provocadoras, cada uma nas suas frentes, em relação a fazer com que a sociedade entenda que hoje nós temos ferramentas novas para mensurar esse desequilíbrio racial, mas que essas ferramentas elas não servem apenas como punição, elas são de fato um instrumento educativo para auxiliar as empresas. Aqui internamente a gente sempre conversa que o pacto e o protocolo, na verdade, é uma grande assessoria que a gente está dando gratuitamente para essas empresas. Como é que vocês pretendem, cada uma no seu espaço, fomentar? E eu queria começar ouvindo a Rachel, porque ela foi a primeira, ela foi a pioneira dessa jornada, fez um trabalho belíssimo com as meninas do coletivo ao longo desse último ano, e eu não vou furar aqui e falar o que ela fez, né? Mas eu queria ouvir primeiro a Rachel, porque de fato foi uma jornada muito bonita e inspiradora. Gibson, eu vou começar da seguinte forma. Se não for eu, se não for vocês, minhas irmãs,
a se posicionar quanto ao pacto, a um pacto que nós temos de uma apoiar a outra. Quem será? Se não for agora, neste momento, que nós entendemos que um coletivo é muito mais empoderador e leva a mensagem de uma forma muito mais ampla, quando será? Eu entendi, quando a Nalva me fez esse convite, que não era só uma questão de carinho, era um dever da Rachel para comigo e para com vocês. Então, nós temos que ter continuidade. Este pacto há de garantir que nós tenhamos espaço nas lideranças, nos salões, nos principais restaurantes, nos principais assentos, naqueles lugares aonde nós definimos. Então, o Pacto das Pretas significa este coletivo para mim. E este coletivo não pode parar. É isso. Obrigado, Rachel. Luana, você vai ficar por último porque você é a novata. Então, a Isabel, que está na posição agora de nos representar institucionalmente, vai ficar com a palavra. Bom, eu acho que o meu lugar hoje, o lugar que eu estou ocupando, é literalmente comunicar, influenciar, fazer pensar, botar sentado para eu ser ouvida, né? Porque eu percebo às vezes do outro lado, né, do povo não preto, às vezes até uma vontade genuína de fazer a mudança, mas às vezes não sabe nem por onde começar. Ou tem medo, ou, enfim, são inúmeras as justificativas. Então, o meu papel hoje é falar: olha, existe esse caminho é plausível, esse caminho é real, ele é factível, é um caminho onde você vai ter dados, números, bases, e a satisfação de estar realmente promovendo um movimento antirracista. Porque, às vezes, eles querem fazem de um jeito qualquer. Eles não vão conseguir fazer sozinhos. Eles precisam entender isso. Então, ter alguém que possa falar dessa forma, de uma forma agregadora, que é no que eu acredito, às vezes de uma forma agregadora um pouco mais incisiva, mas de uma forma agregadora, né? Porque o racismo não é nosso, é deles. A gente pode até ajudar, que é o que o pacto faz hoje. Então, comunicar de uma forma que eu possa fazer com que eles parem para me ouvir. Eu acho que esse hoje é o meu papel. Claro que eu, continuando a minha resistência, continuando o meu trabalho aqui em artes, em comunicação, onde quer que eu queira estar, também faz valer a minha credibilidade, mas ao ponto, quando eu estiver diante de um grande CEO, que não seja preto, óbvio, ou de uma mulher também, uma CEO branca, né, que esteja ali tentando, patinando, é o meu papel chegar para ela e colocar: olha, temos esse caminho aqui. Hoje não cabe mais dizer que não tem ferramentas, nós temos ferramentas, eu tenho aqui para te oferecer. Está disposta a me ouvir? Fantástico, Bel. Muito obrigado. Lu, tá animada com os desafios? Porque a Rachel, ó, correu com a gente, viu? Foi um ano movimentado, muito agitado aqui. Eu tinha hora que eu dizia: Nova, você vai ficar maluca para dar conta. E aí, me conta, quais as perspectivas aí para essa jornada do próximo ano? Primeiro dizer que vai ser muito difícil preencher os sapatos da Rachel. Então, assim, ela criou, abriu, né, a caixa, criou uma expectativa e agora eu vou ter que correr para Tá preencher tudo os bem, sapatos. cada um com o seu sapato, e tá tudo bem.
Então, aprendo muito. Eu acho que tu não vai se livrar de nós, Rachel, porque a gente vai continuar aí se conectando e trocando. Vai ser muito importante manter acesa, né, essa tua chama entre nós, porque tu é uma grande, grande, grandíssima referência para todas nós, mulheres negras. E para mim é uma honra gigantesca ser embaixadora em 2023, poder contribuir não só com essa trazendo essa perspectiva de desenvolvimento econômico, de conexão do público com o privado, as perspectivas globais, conectando com mulheres negras no continente africano, na Europa, na Ásia, né? Porque a gente precisa realmente cada vez mais se dar conta de que realmente não tem outra saída. Estamos num mundo extremamente globalizado, na era da inteligência artificial, onde a gente precisa se empoderar rapidamente de todo esse ferramental, porque não é sobre a inteligência artificial e a tecnologia ocuparem o lugar do trabalhador ou da profissional. É quem domina o ferramental da tecnologia e o ferramental da inteligência artificial que vai realmente se destacar no mercado de trabalho. Então, ser uma líder, né? Vocês que estão aí, que vão participar do fórum, que são líderes, mulheres negras que estão trabalhando nas suas carreiras, não negligenciem, né, a tecnologia, não negligenciem essas habilidades que são extremamente necessárias para vocês também seguirem crescendo nas suas carreiras e se destacando nessa era, nessa geração. E estar no pacto como embaixadora trazer um pouco dessa visão, por estar numa empresa de tecnologia, por ter fundado a Blackwing, que é a primeira rede de mulheres negras investidoras anjo do Brasil, de poder ter convivido com muitos empreendedores. Eu sou investidora anjo, então trazer essa conexão entre a indústria de investimentos, o mundo corporativo, as políticas públicas de desenvolvimento, né, e a economia, eu acredito que a gente vai conseguir iniciar e fortalecer o debate, né, e sentar um mundo corporativo que fala em linguagem de OKR, que fala em linguagem de PLR, que fala em linguagem, né, econômica. A gente vai conseguir, então, trazer as nossas propostas e ampliar as redes que eles e elas não têm, né? Os CEOs brancos, as CEOs brancas, elas não têm a rede e a força que nós temos dentro da comunidade negra. Então, eu acho que aqui é também um convite, uma chamada de atenção para todos os CEOs, né? E líderes de C-level, executivos não negros, de que nós temos muito a oferecer, que não é só o nosso talento, a nossa genialidade, as nossas vivências, mas também as nossas redes e a nossa conexão, né? Então, nós trazemos conosco aí uma visão diferenciada, né, para quem quer fazer novos negócios, negócios de alta rentabilidade, né? A gente tem uma visão diferenciada de como penetrar certos mercados que hoje não estão sendo servidos, né, bem. Então, é um prazer imenso estar nessa cadeira de embaixadora em 2023 e quero poder seguir contribuindo, seguir mentorando, seguir apoiando outras mulheres negras e trazendo essa pauta cada vez mais do que é o poder da diversidade da mulher negra na cadeira de liderança no mundo corporativo. Obrigado, Luana. Vamos voltar agora. A gente já